As pessoas só odeiam os comerciais porque eles interrompem as histórias que elas querem assistir. As pessoas não querem comprar o seu produto, muito menos vir ao dentista. Elas querem fazer parte de histórias. Nós somos movidos por histórias nos filmes, nas músicas, e as redes sociais são reflexo disso. Ninguém entra no Instagram para consumir produtos, entra para consumir a história das pessoas. Eventualmente, essas histórias estão atreladas a produtos que resolvem nossos problemas e isso dá vontade da gente comprar. Quando a gente tenta vender demais e ajudar de menos, a gente acaba nem vendendo, nem ajudando e é completamente ignorado. Então, se a gente pega um bom produto, insere dentro da história do paciente e conta como que a gente levou essa história para um final feliz usando esse produto, a gente não vai precisar vender ele. Eles vão querer comprar. Porque no final o que mais importa não é o lençol, o adesivo, a resina, o foto e muito menos a marca. O que importa é o paciente. Tudo que a gente se propõe a fazer no final é pro bem-estar do paciente depois de entender a história dele. O foco não é que eu faça um bom trabalho porque eu uso materiais bons, mas que os bons materiais são o ponto de partida, é a parte inquestionável, tem que ser invariável a qualidade. Porque se você parte de um princípio de que você só usa materiais de primeira qualidade, a única parte variável vai ser o dentista. Só que essa parte sempre vai ser variável. Se eu usar materiais que diminuam a minha margem de erro, como os materiais da Ivoclar, até essa variável vai ficar menos variável e todo mundo gosta das histórias clichês. Então usar a Ivoclar do início ao fim do tratamento, pegando isso e aplicando as histórias dos meus pacientes, vai levar outros dentistas enxergarem as próprias histórias nas histórias dos meus pacientes. E isso vai gerar identificação, conexão e desejo. Por exemplo, para um paciente jovem, mas que já passou por várias restaurações, ou seja, ele tem uma polpa grande ainda, mas a cavidade que eu vou manejar é profunda, eu usaria a Tetric N-Bond com a caneta da Viva Pen, porque ela ia simplificar a minha vida, mas ia manter uma alta resistência de ligação, ia diminuir a possibilidade do meu paciente ter sensibilidade, mas ainda ia manter a minha restauração por um bom tempo, evitando novas trocas e novos desgastes para o dente do paciente. Que sem o Blue Phase, nada do que eu fizesse iria adiantar, porque o melhor adesivo do mundo e a melhor resina do mundo mal polimerizados não servem de nada. Inclusive, essa foi a minha primeira e deveria ser a primeira compra de todo mundo que quer fazer resina com qualidade. E o ouro da restauração, a resina, dá para ser simples sem perder a qualidade. Pelo contrário, isso é ser eficiente. Então, se você consegue reduzir 51% do tempo de atendimento por causa do efeito camaleão da resina, mantendo o nível e qualidade de Ivoclar, por que não usar a linha Tetric Ceramic N-Line? Por exemplo, naquela paciente que veio trocar os amálgamas, mas ela é bem exigente na estética. Só que você também quer devolver função e durabilidade, mas se você pode fazer isso diminuindo o tempo de cadeira, por que não? Eu mostro todo o antes, durante e depois para os meus pacientes. E a partir da segunda restauração, quando eu falo que estou terminando, eles falam assim: já colocou o pigmento? Eles não querem mais aquela massa branca. Eles querem que use o Empress Direct Color, porque o que importa de verdade não é o que você faz antes nem o que você faz depois, é o que você faz durante o procedimento. E eu já faço isso dentro dos meus posts, contando as histórias dos meus pacientes, as minhas histórias, só que eu não associava a nenhuma marca. Eu apenas prego e repito os meus valores, como por exemplo o planejamento para minimizar erros, a demora porque eu faço com cuidado, o isolamento para garantir um bom trabalho. E a única coisa que estava faltando era a Ivoclar para colocar eficiência como um pilar principal desses valores. Esse vídeo poderia ter começado de cabeça para baixo, batendo na tela, com um vídeo de susto, só que para mim essa é a parte chata das redes sociais. Eu prefiro um vídeo que passe sinceridade e confiança e uma conversa franca com quem tá me assistindo. O meu nome é Luca Albuquerque, sou um cara extremamente lento, metódico e chato. E sincero, se isso são qualidades ou defeitos, depende do ponto de vista. Eu prefiro chamar de características. Eu sou apaixonado por muita coisa, por música, por fotografia, por escrita, pelo meu Fusca. Só que eu sou apaixonado até demais por odontologia e por histórias. E é exatamente misturando tudo isso que eu gosto de criar os meus conteúdos. E eu crio eles partindo do ponto de que todo mundo precisa saber sobre dentes, mas ninguém quer de fato aprender sobre dentes. A gente quer consumir histórias. A minha área principal de atuação é dentística e pério, porque eu quis começar por uma base bem feita, porque a minha paixão da odontologia vem pela complexidade de todos os casos. Cada boca, cada pessoa e cada dente conta uma história e é uma história diferente. E participar de milhares dessas histórias, creio eu que direcionando elas para um rumo melhor, é cativante, é completamente assustador. Só que o medo ou te move ou te paralisa. Eu espero que esse medo continue me enchendo de cautela para cuidar dos meus pacientes, mas que ele me mova até São Paulo para começar a escrever uma nova história, agora com a Ivoclar.